Passaram para mim 10h20 e disseram que eu falo muito. Então, se eu terminar 12h20, a culpa foi do Emerson, para a glória de Deus. Convido os irmãos que abram suas Bíblias em Gênesis, capítulo 13. Nós faremos a leitura do verso 14 até o verso 17. O Senhor trouxe essa palavra, essa reflexão ao meu coração, e eu tenho certeza que nessa oportunidade nós vamos ser muito supridos pelo Evangelho aqui nessa manhã. Acredito que esse texto vai elucidar para nós muitas coisas que nós vivemos na vida cotidiana e que refletem com muita clareza o plano que Deus tem a nosso respeito. Gênesis capítulo 13, do verso 14 até o verso 17, a Escritura Sagrada diz assim: E disse o Senhor a Abrão, depois que Ló separou-se dele: De onde você está, olhe para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste. Toda a terra que você está vendo, eu darei a você e a sua descendência para sempre. Tornarei a sua descendência tão numerosa como o pó da terra. Se for possível contar o pó da terra, também se poderá contar a sua descendência. Percorra essa terra de alto a baixo, de um lado a outro, porque eu a darei a você. Amém, meus irmãos? No domingo retrasado, nós falamos a respeito desse personagem chamado Abrão, contamos uma introdução da sua vida, história e obra, e hoje nós vamos percorrer dois momentos muito importantes da vida de Abrão, que acontecem imediatamente após ele receber de Deus as promessas que estão registradas em Gênesis capítulo 12. O primeiro evento é a sua descida até o Egito, onde ele vai ter a sua primeira prova de fé e vai sair de lá ferido porque ele falha em sustentar o seu chamado ali. E em seguida a forma como ele conduz a sua vida quando ele volta ao Negueb agora e ele tem ali um reencontro com a sua vocação, com o chamado que Deus lhe fez, e colocado à prova mais uma vez ele é aprovado pelo Senhor. É tentador a gente pegar esses textos individualmente, passar um domingo com eles, mas essa história funciona melhor quando a gente analisa ela em conjunto. E a gente vai perceber com esse relato da Bíblia, aquilo que talvez mexe com o nosso coração quando nós pensamos na grandeza de Deus. Certamente todos vocês que estão aqui, em algum momento já se pegaram pensando por que Deus permite que a gente passe por algumas formas de sofrimento. Porque Deus, sendo tão bom, tão grande, tão maravilhoso, não nos impede de sermos atingidos por dificuldades, por lutas, por frustrações. Certamente vocês já passaram isso diversas vezes. Acontece alguma coisa que desafia a fé de vocês e vocês automaticamente pensam: por que Deus permitiu que isso acontecesse? A gente vai ver nessa reflexão de hoje que as provas, as lutas, as dificuldades são uma parte crucial do nosso chamado, e a escola onde Deus nos ensina a vivermos com muita qualidade o pacto da graça, confiando nele, nos esforçando para honrá-lo e para obedecê-lo, e crescendo na nossa dependência dele, mediante cada tempestade que a gente enfrenta. Então eu já quero introduzir a mensagem dizendo que esse momento ruim que você está passando é o plano de Deus para você. E você tem que entender e aceitar isso para o seu bem e para o seu crescimento espiritual. Amém? Para a glória do nome de Jesus. Em Gênesis 12, meus irmãos, a partir do versículo 10, a história de Abrão ela tem uma guinada radical. Irmãos, quando eu leio a Bíblia, eu imagino muito o estilo, a personalidade, o temperamento dos personagens que ela descreve. E Abrão certamente está em Gênesis 12, versículo 9, com a bola cheia, felizão. Pensa comigo, ele é um nada. Ele é chamado por Deus lá em Ur dos Caldeus, tirado de uma terra de idolatria, tirado ali de uma vida sem graça, sem propósito nenhum, e de repente Deus aparece a ele e lhe faz uma promessa grandiosa, dizendo que havia o chamado, que faria dele uma grande nação, dizendo que ele deveria deixar sua terra, sua parentela, seguir uma jornada invisível para uma terra que Deus ia mostrar para ele, e dizendo que através dele todas as famílias da terra seriam abençoadas. Eu imagino o coração de Abrão em êxtase. Quando nós ouvimos uma pregação que nos toca, ou quando Deus soberanamente ministra o nosso coração através de um dom espiritual, é natural que a gente fique fervoroso,
alegre, feliz, né? Bola cheia. E Abraão estava nesse momento da sua vida. Deus falou comigo. Eu fui tocado por Deus. Eu fui tocado por uma voz invisível que tem me falado que há algo de muito grande para a minha vida. Só que no versículo 10, a vida de Abraão vai dar uma guinada radical. Porque a Escritura fala que chegou uma grande fome na terra. E quando chega a grande fome, Abraão precisa agora, como alguém que recebeu promessas de Deus, se posicionar diante daquela circunstância. Ele precisa realmente tomar uma posição. Na minha leitura simplista da Bíblia, eu acho que Abraão está nesse momento ainda com uma fé menina. Aquela fé do só vitória, é só bênção. Deus falou comigo, Deus me chamou, Deus me separou, eu sou praticamente o alecrim dourado de Deus. Só que daí acontece algo surpreendente. Esse cara que é chamado por Deus, escolhido por Deus, que vai ser determinante para o plano de salvação, ele precisa encarar um cenário para o qual ele não foi preparado. A terra que ele está, a qual Deus disse que seria dele, está passando por um período de estiagem terrível e assolada por uma grande fome. E agora Abraão tem que agir porque o mundinho dele desabou. O que eu faço agora diante desse cenário ruim, dessa fome? Qual é a minha posição? Gênesis 12:10 diz assim: houve fome naquela terra, e Abraão desceu ao Egito para ali viver algum tempo, pois a fome era rigorosa. Não era qualquer fome, era uma fome rigorosa. As perspectivas de Abraão não eram das melhores, e ele então precisa tomar uma decisão diante do cenário que ele está passando. E a decisão dele é simplista. A Bíblia não fala de preparativo nenhum, não fala de consideração nenhuma, não fala de reflexão nenhuma. A Bíblia simplesmente fala que ele decide descer para o Egito para fugir da fome, e ali ele vai. Isso pode parecer sem nenhuma importância para a gente, mas a Bíblia não tem uma única palavra que não é inspirada por Deus. Gênesis 12:8, Abraão está invocando o nome do Senhor. Mas Gênesis 12:10, Abraão está descendo ao Egito sem consultar o Senhor a quem ele invoca. Ele reage a uma situação sem entender que o dono de todas as situações é o Deus que ele invoca e o Deus que ele serve. Os comentaristas se dividem em duas posições ao analisar o que Abraão está fazendo. Para alguns, Abraão temeu de verdade. Teve medo de morrer, medo de perder os seus recursos, medo de perder a sua família, e então ele foge do problema. Aqui está com fome, lá no Egito tem pão, vou descer para lá, vou resolver a minha vida. Outros comentaristas entendem que Abraão aqui já tem consciência do papel que ele exerce, do chamado que ele tem, e que ele acredita que ele precisa fugir da fome, porque como ele tem a promessa, ele não pode morrer para a promessa ser cumprida. Então, em outras palavras, Abraão quer dar uma ajudinha para Deus para preservá-lo com vida. Independente da leitura que você faça nesse ponto, Abraão está incorrendo em pecado. Num primeiro momento ele está dizendo: Deus não é suficiente para me sustentar nessa prova que eu estou passando. E na outra leitura, Abraão está dizendo: Deus precisa da minha ajuda para que as promessas dele se cumpram na minha vida. Abraão tira Deus de cena. Agora sou eu. Agora eu tenho que fazer. Agora eu faço. Agora eu aconteço. Se eu não fizer agora, eu vou morrer. Vai acabar a minha vida. E ele desce para o Egito sem uma direção clara de Deus. Vai com a cara e a coragem. E quando ele chega lá, ele quebra a cara e destrói a sua coragem. Porque ele fez tudo errado. O homem chamado por Deus, o homem que tem promessas de Deus, o homem que foi eleito por Deus, ele faz tudo errado. E ele vai ter que encarar agora a primeira prova da sua fé, que é: como que eu, como um homem de Deus, me posiciono diante dos desafios que eu enfrento, porque agora eu estou descobrindo na prática que ter uma promessa de Deus não me isenta de problemas, não me isenta de dificuldades. Todos nós, em algum momento da vida, vamos passar situações como essa. Tem hora que nós pensamos que pelo trabalho que nós desempenhamos no reino,
pela quantidade de horas que nós dedicamos em oração, pelo tanto que nós conhecemos da Bíblia, pela relevância do nosso trabalho na igreja, Deus ele vai nos privar de algumas dificuldades, mas pelo contrário, a partir do momento que você foi vocacionado por Deus, a sua vida vira literalmente do avesso. E é como se uma chave fosse ligada no seguinte sentido: agora vamos colocar esse camarada na escola da vida, na escola do chão da vida, onde você vai sofrer, onde você vai enfrentar decepções, onde você vai enfrentar calúnias, onde você vai enfrentar provações, e você vai ter que permanecer cristão, independente da circunstância. Abraão desce lá e a primeira coisa que ele se dá conta, que ele tem uma mulher que é muito bonita. Sarai tinha 65 anos e a Escritura fala que ela era formosa. Ó, irmão, você pode ter a idade que for, você pode ser formoso na presença de Deus, viu? Então não é pecado a irmã pentear o cabelo, não é pecado a irmã se cuidar, nada disso tem problema, se for feito para a glória de Deus. Sarai era formosa e Abraão temeu que por causa dela ele pudesse ser morto. E a Bíblia deixa isso muito claro. A Bíblia fala que Abraão temeu pela vida dele, não pela vida da mulher dele. Então ele fala assim para Sarai: Sarai, é o seguinte, tu vai falar que você é minha irmã, porque os leitores da Bíblia vão descobrir isso lá em Gênesis 20 só, mas nós somos meio-irmãos, não é? Nós somos meio-irmãos. Então você vai falar que você é minha irmã, porque senão as pessoas vão me matar. Olha, irmãos, o coração ruim que Abraão tinha ainda. Já era chamado, já era escolhido, já tinha promessa, mas ele queria livrar a pele independente do que acontecesse com a sua esposa. Então ele fala isso para ela: a gente vai contar uma minha verdade para escapar das responsabilidades, escapar dos problemas, e vai dar tudo certo. Só que, irmãos, dito e feito, porque a escola de Deus você não escapa dela. Não tem jeito, não tem suspensão na escola de Deus. O diretor te pega e te coloca na sala para aprender, não tem jeito. Pois ele chegou no Egito, a primeira coisa que aconteceu foi que os servos de Faraó viram que Sarai era formosa e pegaram Sarai e levaram para o harém de Faraó. Aí desencadeia vários problemas. A primeira, como eu já falei, Gênesis 12:15, ela é levada para o harém de Faraó. O segundo problema, toda a casa de Faraó é punida por causa da desobediência de Abrão. Isso é sensacional, irmãos. Esse é um relato na Bíblia em que o Egito não tinha culpa. O pecado de Abrão fez cair doença em todos eles, irmãos, porque Deus cuida até das ovelhinhas rebeldes dele. Não é? A gente dá tanta pataquada, né, irmãos? Quem aqui não dá pataquada? Levanta a mão. A gente faz tanta bobeira, a gente comete tanto pecado, mas a graça de Deus vem nos cercando. Como se Deus dissesse para a gente: você pode ser melhor, você pode crescer, você pode aprender, você pode avançar. Toda a casa de Faraó é punida, começa a pipocar doença na casa de Faraó inteira. Ele fala: o que está acontecendo? Isso está em Gênesis 12:17. Além disso, acontece o pior. O plano tolo de Abrão é descoberto. E ele é ferozmente repreendido por Faraó. O camarada que é servo de Deus é repreendido por um ímpio, porque ele está desobedecendo a Deus. Isso está em Gênesis 12:18 e 19. A casa de Abrão desaba, a cara dele vai para o chão. Em Gênesis 19:20, a Bíblia fala que ele é expulso do Egito. Faraó fala: pega suas coisas e vaza daqui. Então esse camarada que foi chamado por Deus para ser o pai da nação israelita e o pai da fé dos fiéis, começa a sua vida religiosa cometendo um deslize grave. Ele sai sem direção, ele mente, ele é desmascarado e ele sai desonrado e desacreditado, e isso à vista de todos. Quantas vezes, irmãos, isso não acontece conosco? Em alguns momentos da vida a gente se intoxica tanto com os problemas que a gente enfrenta, com as lutas que a gente tem que passar, que a gente não para ouvir qual é a vontade de Deus para nós.
Em quantos momentos a gente se intoxica tanto com o curso natural dessa vida e a gente se esquece de que nós temos um Deus que é vivo, um Deus que é operoso, um Deus que é atuante e um Deus que fala conosco pela Escritura. A qualquer momento nós podemos buscar a orientação de Deus na Bíblia. A qualquer momento nós podemos ler a Escritura para adquirir a sabedoria que Deus pode nos dar. A todo momento essa santa palavra tem mensagens para nos encorajar a fazermos o que é certo. Mas a nossa mente carnal parece ser doutrinada para buscarmos somente aquilo que representa o fracasso desse mundo onde vivemos. O dinheiro, a fama, o sucesso, o reconhecimento. Temos dificuldade para nos sacrificar por nosso Deus, como o irmão Emerson falou, de vir numa escola bíblica, mas acordamos todos os dias 5:30 da manhã para ganharmos dinheiro, que vai ser corroído pelas traças, mas o que Deus nos dá aqui na Bíblia é um tesouro que não pode ser desfeito e está lá no céu. Às vezes nós nos intoxicamos com as coisas e deixamos que essas coisas conduzam a nossa vida. Você não pode ser uma pessoa conduzida pelos seus instintos de sobrevivência. Você tem que ser uma pessoa que viva para a glória de Deus, para honrá-lo, para agradá-lo, para obedecê-lo. Então eu posso fazer sacrifícios para Deus, sim. Por quê? Porque eu estou objetivando um tesouro eterno, onde a ferrugem não consome e a traça não come. Eu estou olhando para o céu, para as coisas lá do alto, onde Cristo está sentado. Se você for conduzido pelos seus problemas, você vai entrar num espiral, porque os problemas nunca passam. Deixa eu contar um negócio para você, eu não sei se você já descobriu isso, né? Eu estou caminhando com Jesus há 24 anos. Eu já descobri isso já, posso te contar. Os problemas não passam. Não acabam. Quando tu pensa que você matou um, parece 2. Você derruba esses 2, vem 4. Aí você fala, mas não vai acabar isso? Não. Porque cada problema confrontado com uma fé viva em Deus vai virar aprendizado para a tua vida. Você se torna um crente melhor, mais forte, mais santo, mais humilde, mais dedicado, mais consagrado. Assim como alguns dedicam tempo na academia para ganhar músculos no corpo, Deus permite que a gente passe pela pano bianco do céu para a gente adquirir musculatura espiritual. Então, quantos aqui já oraram alguma vez para ser crentes melhores? Levanta a mão, além do pastor Sérgio. Você já fez essa oração? A pior bobeira que você fez. Se orou isso, Deus já aperta o botão lá. Mandar prova para a Ana. Mandar tribulação para o William. Fazer a internet cair no dia que ele tem que transmitir. E assim a nossa experiência cristã vai sendo favorecida, fortalecida e fortificada. Então, se você se intoxicar com os problemas, com o curso desse mundo, com as coisas dessa vida, e como Abraão descer para o Egito porque a fome chegou, é bem provável que você vai cometer muitos erros e muitos problemas. Ou a gente pode fazer uma outra coisa pior, que é querer ajudar Deus. Irmãos, a gente faz isso o tempo todo. O tempo todo nós queremos ajudar Deus. Quando a gente investe energia em dar aí uma ajudinha para Deus, a gente começa a ferir pessoas, não é? A causar problemas. Infelizmente, muitas pessoas fazem isso e com isso elas geram religiosidade, ao invés de uma verdadeira santificação. Forçam um moralismo morto, ao invés de confiar que Deus vai operar a renovação da mente nas pessoas que são da fé. Irmãos, por que às vezes nós não pegamos no pé de vocês por alguns assuntos? Porque tem coisa que vocês só vão aprender errando. Às vezes a gente, por orientação de Deus, a gente conversa com vocês, esse caminho é perigoso. Mas enquanto você não descobrir por conta própria o quão perigoso é esse caminho, você não vai aprender. Não é? Daniel aprendeu a confiar em Deus dentro de uma cova de leões. Ali ele percebeu que valia a pena orar 3 vezes por dia. Então,
Você precisa abrir a sua mente e não querer ajudar Deus de jeito nenhum. Eu vou fazer meu trabalho, que Deus confia em mim, mas eu vou confiar que Deus vai trabalhar nas minhas coisas, naquilo que eu necessito. Eu não vou tentar forçar portas que Deus não quer abrir. Eu não quero ocupar lugares que Deus não tem para mim, porque se Deus tiver algo para mim, vai chegar na minha mão, porque afinal de contas Ele é Deus e nenhum dos seus planos pode ser impedido. Mas a gente vai forçando, não, eu vou dar um jeito de prejudicar a Hélida porque eu quero ocupar o lugar dela. Eu vou dar um jeito de passar uma rasteira na Pri porque eu quero ocupar o lugar dela. Eu vou dar um jeito de minar a confiança na Ana porque eu quero chegar no lugar dela. Não tente forçar uma porta que não é para você. Porque quem atende a porta é o Deus Todo-Poderoso. E quando Ele abre a porta, Ele fala, aqui não é para você. Pode dar uma glória a Deus nesse momento aqui? Então, nós precisamos acolher o sofrimento como um dom de Deus. Isso é muito difícil. Mas a Bíblia fala no Salmo 119, verso 71. Abra sua Bíblia, por gentileza. Aprenda a acolher o sofrimento como um dom de Deus, porque ele é. A Bíblia fala isso diversas vezes. Salmo 119, versículo 71. Quem achou, diga glória a Deus. O sofrimento foi bom para mim, pois ele me ensinou a dar atenção aos teus mandamentos. Quando o sofrimento chega, tu lembra de orar, acorda de madrugada, pega a sua Bíblia com uma cara lavada, deixa eu ver o que Deus tem para mim. Não fez isso o ano inteiro. Meu sofrimento chegou, eu vou ler aqui Ezequiel 19, aleluia, Deus está falando comigo. Sofrimento é bom, irmãos. O sofrimento nos lembra que o nosso lar não é aqui, que a gente está caminhando para chegar no céu e que lá é melhor. O sofrimento rompe o nosso apego com esse mundo terrível. E não adianta tentar ajudar Deus, irmãos, a gente tem que confiar nele. Quantos confiam no Senhor aqui? Dê glória a Deus mais alto que você puder dar. Você precisa aprender a confiar que Deus sabe o que é melhor para você. Deus sabe o que é melhor para você. Isaías 64, verso 4 diz assim: desde a antiguidade não se viu, nem jamais se ouviu, nem nunca se imaginou um Deus semelhante a ti, que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Seu trabalho é esperar e confiar. Você pode glorificar a Deus por isso? Paulo fala disso em Romanos 11, do 33 ao 36. Abra sua Bíblia. Nós podemos confiar em Deus, no seu cuidado soberano, na sua provisão, porque Ele sabe como governar a história, sabe como governar a nossa vida. Romanos 11, do verso 33 até o verso 36. Abra sua Bíblia em nome de Jesus. A Escritura diz assim: como são grandes as riquezas, a sabedoria e o conhecimento de Deus. É impossível entender as suas decisões e os seus caminhos. Pois quem conhece os pensamentos do Senhor? Quem sabe o suficiente para aconselhá-lo? Quem lhe deu primeiro alguma coisa para que ele precise depois retribuir? Pois todas as coisas vêm dele, existem por meio dele e são para ele. A ele seja toda a glória para sempre. Então confia. Deus não precisa dos seus conselhos. Deus não precisa da sua ajuda. Ele sabe o que Ele está fazendo na sua vida. Então você vai visualizar agora os seus sofrimentos, as suas aflições atuais, o que você tem passado. E você vai com coragem, com fé dizer: Senhor, eu te agradeço pelo dom de sofrer. Porque o sofrimento me ensina a depender do Senhor. O sofrimento me ensina que é o Senhor que importa na minha vida. O sofrimento me ensina que o mundo não é o meu lar. Eu caminho para a Jerusalém celestial. Amém? Então agora a gente tem Abraão ferido, machucado, desmoralizado, arrebentado. Primeira prova de fé dele, ele dá um tropeço retumbante. Provavelmente passou 1 milhão de coisas na cabeça dele e certamente ele deve ter pensado: como que Deus pode fazer algo por um homem como eu? Então a Bíblia fala que ele deixa o Egito e ele volta para o Neguebe. E ali
nessa jornada, certamente muita coisa aconteceu no coração dele. Irmãos, eu sempre digo que na resolução de qualquer situação, às vezes é importante você deixar o tempo fazer o trabalho dele. Às vezes, quando a gente age na força do momento, nem o nosso coração está bom para agir, nem o coração da pessoa com quem a gente tem que agir está pronto para receber. Então, o tempo faz o trabalho de sedimentar as emoções para que a gente pense. Dessa jornada do Egito para o Neguebe, eu acredito que 1 milhão de coisas passaram na cabeça de Abrão. Mas nesse tempo ele foi assentando o coração dele. E certamente ele se lembrou de umas coisas. Bem, quem me buscou foi Deus. Não fui eu que fui atrás dele. Então Deus sabia quem eu era. A voz que eu ouvi foi a de Deus. E esse Deus, por tudo que eu tenho aprendido dele até o momento, não costuma falhar quando ele fala. Então, se ele falou comigo, o negócio é comigo mesmo. E mais, esse Deus me apareceu lá onde eu estava, onde eu acampei, entre Betel e Ai. E eu acho que eu vou voltar lá. Porque quem sabe eu posso ouvi-lo novamente. E ele sobe e ele vai exatamente para o altar onde ele invocou o Senhor. E a Bíblia fala que ali ele orou a Deus novamente. Ele puxou a força de onde ele não tinha. E ele ora a Deus. Certamente era uma oração em que ele estava expressando o seu arrependimento, o seu desejo por mudança, uma oração de reposicionamento. Deus, eu falhei no Egito, mas eu quero acertar no Neguebe agora. Eu caí no Egito, mas aqui entre Betel e Ai, eu vou me levantar diante da tua presença. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 13, verso 3 e 4. Esse é o verso que me faz entender a importância da gente ver essas histórias juntas. Porque está acontecendo ainda uma continuidade da história. Porque a nossa história não termina com a nossa queda e com as pontuais quedas que nós temos, porque Deus sempre coloca uma vírgula onde a gente coloca ponto final, sempre. E isso está acontecendo aqui. Gênesis capítulo 13, verso 3 e 4, a Escritura diz assim: do Neguebe prosseguiram em sua jornada, acampando ao longo do caminho em direção a Betel. Por fim, armaram as tendas entre Betel e Ai, onde haviam acampado anteriormente, e onde Abrão havia construído um altar. Ali, Abrão invocou o nome do Senhor outra vez. Ali ele ora de novo: Deus, fiz uma burrada lá no Egito, pus tudo a perder, mas o Senhor me guardou do Egito até aqui. Então eu peço mais uma oportunidade para o Senhor. Peça mais uma oportunidade para Deus nessa manhã. Pastor Sérgio, eu estou desmotivado. O altar de Deus é Cristo, Ele está aqui. Invoque a Deus em nome de Jesus e se levante nessa manhã. Se coloca de pé. Ele volta agora, ora. Coloca a cabeça no lugar. Eu vou me reposicionar. Eu vou reorientar a minha vida. Eu vou colocar as coisas no lugar agora. Porque eu sei que Deus vai me ajudar. Certamente nesse momento, irmãos, deve ter soprado um refrigério no coração de Abrão. E quando a gente ora, Deus refrigera a nossa alma. Não é verdade? Oração, irmãos, acalma o mais furioso dos ânimos. Oração é uma bênção. Então ele está agora crente, invocou de novo, teve coragem para orar, passou ali no quartel-general, falou com o dono da obra, pôs a casa em ordem e agora ele está bem. Mas Deus é caprichoso, irmãos. Eu fico imaginando que Abraão pensou assim, ó, me acertei com Deus, agora vai ser só vitória, não é? E aí Deus fala assim, bem, vamos ver se o menino aprendeu alguma coisa. Deixa eu mandar mais uma prova para ele resolver. Fazer ele passar por mais uma avaliação. Quem aqui já venceu alguma prova alguma vez? Levanta a mão. Nunca venceram prova, não? Nunca? Vocês nunca venceram nada na vida? Levanta a mão quem já venceu uma, pelo menos, em nome de Jesus. Quem já percebeu que depois que venceu uma, aparece outra, questão de dias? Irmão, é impressionante, irmãos. Mas tu termina uma, parece que o anjo está lá com a prancheta e fala, passou, vaso. Não é? Próxima fase. Não é? Próxima fase.
Irmãos, eu sou um pastor gamer. Eu não tenho vergonha de falar isso. Eu jogo videogame, irmãos. Eu gosto. E ontem, depois que todo mundo foi dormir, eu falei, eu vou tirar agora 1h30 para jogar videogame. Eu estou jogando um joguinho que chama Hollow Knight. Irmão, é um joguinho difícil. Eu penei para conseguir passar a primeira etapa. Mas, irmão, quando eu matei o chefe da primeira etapa, eu falei, o jogo vai acabar, porque não tem como a coisa ficar pior do que está. Pô, ele me colocou numa fase que é 2 vezes pior. E eu não consigo passar dela. Assim é na vida espiritual nossa. Cada fase tem seu chefe. E você tem que vencer esse chefe para passar para a próxima fase. E enquanto você não passa para a próxima, esse ciclo vai continuar. Porque Deus está fortalecendo a sua musculatura na presença dele. Deus quer te fazer mais forte na presença dele. E Abraão está aqui confiantezinho, felizão. Voltou lá do Egito cheio de bens. A Bíblia fala que ele tinha ouro, tinha gado. Irmãos, ele estava na melhor fase da vida. E agora vem uma outra prova. As posses dele cresceram tanto, e as do seu sobrinho Ló também, que eles já não podiam coexistir. Então agora Abraão é colocado numa situação em que são provadas 3 coisas. A primeira, a confiança que ele tem em Deus e na promessa de Deus, que aquela terra onde ele estava seria dele. O segundo, a sua relação com Ló, que ele cuidava como se fosse um filho dele. E a terceira, como administrar as tensões de ver que o tamanho da minha prosperidade já não comporta que eu esteja aqui em paz com as pessoas à minha volta. E Abraão certamente coça a cabeça e fala, o que eu vou fazer agora? Vou desagradar a Deus de novo? Eu fico imaginando Abraão como um tiozão que vai chamar Ló, porque Ló não recebeu promessa nenhuma, vai falar, Ló, vaza daqui. O negócio é comigo. A obra é comigo, a promessa é comigo. Você não recebeu promessa nenhuma, você está aqui porque você é um entrão, quis vir junto e eu trouxe de mala. Vaza daqui. Mas Abraão ele vai ter uma atitude que mostra alguém que anda pela fé. E a Bíblia fala que ele chama Ló e fala assim, olha Ló, a gente não pode ter conflito. Como um pacificador, a primeira coisa que Abraão faz é desconstruir as barreiras que ele poderia ter no seu relacionamento com Ló. Ele vai falar para Ló, não pode ter contenda entre nós somos parentes próximos. O que Deus está fazendo na minha vida não vai afetar as minhas relações familiares. Eu quero estar bem com você. Ele age como um pacificador. Irmãos, quem anda com Deus não quer fogo no parquinho. Amém, irmãos? Quem anda com Deus não quer fogo no parquinho. Quem anda com Deus engole um sapo e a lagoa inteira. Quem anda com Deus pensa. Quem anda com Deus age e não reage. Então, Abraão como pacificador. Eu não vou fazer com que as minhas atitudes prejudiquem a minha relação com Ló. Romanos 12:18 diz assim, se possível for, tende paz com todos os homens. Então você não pode ser contendeiro, irmão. Você tem que promover a paz. Contendeiro não combina com o reino. Nós somos chamados para ser pacificadores para a glória do nome de Jesus. Tem glória a Deus nessa hora? Como homem de fé, Abraão agora não é sucumbido pelo medo. E ele nem tenta ajudar Deus. Ele toma uma posição de alguém que acredita no poder do Deus invisível. E ele oferece para Ló a chance de decidir o que seria melhor. Gênesis 13:9 diz assim, Abraão dizendo para Ló, a região inteira está à sua disposição. Escolha a parte da terra que você desejar e nós separaremos. Se você escolher as terras à esquerda, eu ficarei com as terras à direita. Se você preferir as terras à direita, eu vou ficar com as terras à esquerda. Em outras palavras, Abraão assume o risco de pegar a pior fatia do bolo, porque ele confia que o que importa não é o bolo, mas aquele que criou todas as coisas. Eu posso ficar com a pior parte, mas se eu ficar com Deus, está valendo. Abraão permaneceu em Canaã com a sua confiança renovada. Ele sabia que não importava o lugar, mas quem havia prometido estar com ele.
Gênesis 13:12. Assim Abraão continuou na terra de Canaã, e Ló mudou suas tendas para um lugar próximo de Sodoma, e se estabeleceu entre as cidades da planície. Nós herdamos o pensamento evangélico do século XX, irmãos, que a gente vai ficar imune aos problemas. Não vai ter conflito, não vai ter luta, não vai ter problema, mas não é assim. O custo do discipulado é alto demais. Afeta tudo: trabalho, plano de carreira, relações sociais, projeto de vida. Se nós de fato somos de Cristo, a nossa fé vai ser colocada à prova todas as vezes, porque Deus precisará nos ensinar que nós não temos controle de coisa alguma. E Ele de fato está fazendo tudo. Você veja aqui, nós vamos dedicar uma mensagem só para Ló no futuro. Mas você veja aqui como Ló pensou com uma mente diabólica. Porque Ló, ele não considerou um problema estar longe do tio dele. O que Ló podia ter falado para Abraão? Vamos fazer o seguinte: a gente vende a minha parte e eu vou ficar com o senhor. O que o senhor tem é bastante, afinal o senhor recebeu promessa de salvação e eu quero estar com quem anda com Deus. Não, ele não considerou isso. A Bíblia fala que ele olhou a beleza das campinas lá de Sodoma e falou: aquela terra é boa, eu vou pegar para mim. Aquela terra é boa, mas Sodoma é do lado. Ele pensou no patrimônio, não na fé. Isso custou a vida dele, custou a família dele, custou tudo dele. Porque ele andou por vista e não por fé. Muitos de nós andamos por vista também. A gente escolhe o que dá mais dinheiro, o que dá mais prazer, o que facilita a nossa vida. Só que essas coisas colocam a gente muito perto de Sodoma. E lá em Sodoma só tem morte. Lá em Sodoma só tem pecado. Lá em Sodoma só tem destruição. Andar por fé vai te colocar no vale da sombra da morte, mas Deus vai estar com você no vale da sombra da morte. Vai ser difícil, mas a companhia vai ser boa. Aleluia! Vai ser custoso, mas quem anda com você não tosqueneja e não dorme. Escolha a fé sempre. Aleluia. Escolha a fé sempre. Vale a pena. A história termina triste. Ló desceu sozinho para Sodoma. É triste. Mas Deus ficou com Abrão lá em Canaã. Na presença do Eterno, irmãos, perder é ganhar. Para ter as promessas, você vai perder alguma coisa. Vai perder. Alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Ser cristão não é para amador, não. Isso. Mas há uma promessa. Uma promessa de um pai que não tosqueneja, não dorme, que nos guarda, que pega na nossa mão e nos sustenta. Eu falo isso à parte do sermão. Você chegou hoje aqui com o coração pronto para desistir. Você viu que está pesado, você falou, não está valendo a pena. Para de olhar para Sodoma aqui nesse dia. A campina lá parece ser verde, mas lá tem morte. Fica com Abrão em Canaã. Lá é melhor. Deus está lá. A promessa está lá. O tronco da salvação está lá. Fica lá onde a promessa existe. Fica com aqueles que são os filhos espirituais de Abraão, a igreja de Jesus Cristo. Esse lugar é melhor. Não desista. Não troque a eternidade por 5 minutos de prazer. Porque 5 minutos de prazer podem resultar numa eternidade no inferno. Não vale a pena esse preço. É melhor sofrer agora com Cristo e se alegrar na vida vindoura do que você ficar bonitinho na foto, relevante, influencer, blogueirinho, causando com muita gente, muito sorrisinho, muitos amigos, mas quando fechar os olhos, abrir aonde o fogo não apaga e o verme não morre. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz para a igreja. Mesmo fraquinho, mesmo arrastando, eu vou segurar no manto de Jesus e eu vou com Ele até o final. Quantos querem ir com Ele também? Glorifica o nome do Senhor Jesus. Quando Ló desce para Sodoma, Deus aparece de novo para ele. Coisa linda. Abrão está todo tristão. Poxa, Ló foi embora. Dei minha vida por esse cabra. Mas ele foi embora.
Abraão devia estar se sentindo sozinho, triste, machucado. Mas agora Deus aparece para ele de novo. Deus vai aparecer de novo para você, meu irmão. Nesse momento de dor, de lágrimas, a palavra vai chegar no seu coração. Vai encorajar você. E Deus renova a promessa para Abraão. Foi a leitura oficial que nós fizemos. Deus fala o que vai fazer. Agora Deus amplifica. Agora, além de prometer para Abraão que nele todas as famílias da terra seriam benditas, Deus agora dá uma herança para Abraão. E que herança era essa? Além de você se tornar uma nação numerosa, essa terra que você está pisando é de vocês para sempre. Então, Deus fez uma promessa para ele, uma promessa que diz respeito a uma herança. Abraão ficou tão tocado por isso que agora ele se estabelece em Canaã de uma vez, dessa vez em Hebrom. Abra sua Bíblia em Gênesis 13, verso 18. Já estou caminhando para o final, irmãos, mas por culpa do Emerson vou precisar de mais 10 minutos. E aí, se de repente vocês ficarem bravos com o pastor, eu direciono tudo para ele. Em nome de Jesus, viu? Vão conversar com ele. Não vou falar para vocês conversar com a minha esposa, porque eu não quero dormir no sofá nessa noite. Não é? Então vocês se resolvam lá, em nome de Jesus. Gênesis 3:18. Então Abraão mudou o seu acampamento para Hebrom e se estabeleceu junto ao bosque de carvalhos que pertencia a Manre. E ali o que ele fez? Construiu mais um altar ao Senhor. Aonde ele chegava, ele dizia: eu sirvo ao Deus invisível. Eu estou levantando pedras aqui para me lembrar dele, mas quem me levantou foi ele. Louvado seja Deus. Embora não tenha ficado com a melhor porção da terra, Abraão ficou com algo muito melhor, que foi a palavra de Deus no seu coração. Logo a sua visão terrena alcançou prosperidade, mas isso custou a vida da sua família. Abraão, contudo, permaneceu na promessa. Foi o melhor lugar do mundo. A sua fé se tornou um modelo. Não somente para a nação israelita, mas para todos nós, como ele, fomos justificados pela fé. E como ele agora, nós precisamos pensar nas coisas que são do alto. Olhar para cima, olhar para aquilo que vem do céu para o nosso coração. Colossenses 3, 1-2 diz assim: uma vez que vocês ressuscitaram para uma nova vida com Cristo, mantenham os olhos fixos nas realidades do alto, onde Cristo está sentado no lugar de honra, à direita de Deus. Pensem nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Abraão enxergou o invisível quando ele decidiu confiar em Deus. E eu e você também podemos enxergar pela fé a grandiosa promessa de salvação que nós temos na pessoa de Cristo, nosso Senhor. Quando Moisés escreveu Gênesis, irmãos, ele tinha como objetivo deixar um relato que desse para Israel uma identidade nacional. Quando você observa a vida de Abraão e a vida de Israel, há um paralelo sensacional. Porque Abraão recebe o chamado e desce para o Egito, assim como a nação de Israel é escolhida por Deus e vai para o Egito. Assim como Abraão saiu do Egito com muitas posses, quando Israel sai do Egito no êxodo, ele despoja a nação e sai com uma nação grande e numerosa. Quando Abraão sai do Egito, ele vai para a terra prometida. E quando Israel sai do Egito, caminha em direção à mesma terra que Abraão viveu. Com esses relatos, Moisés estava dando uma identidade nacional para Israel. Israel, o pai da fé de vocês fez isso e vocês vão fazer também. Essa é a nossa história. Nós não somos um acidente, nós temos uma história. E da mesma forma, Moisés está dizendo para a nação o seguinte: Deus deixou uma herança para vocês. A terra prometida é a herança de vocês e vocês vão conquistar aquilo que Deus prometeu para vocês. Dessa forma, quando o israelita lia isso, ele se encorajava a enfrentar todos os levantes que eles teriam ali com povos, com cidades, para que eles recebessem a herança que Deus havia prometido para eles. Profeticamente, esses eventos também apontam para o futuro, para o descendente de Abraão, Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim como Deus chamou Abraão e lhe prometeu uma herança, Cristo, o unigênito do Pai, também recebeu a promessa de uma herança. Abra sua Bíblia no Salmo 2, por gentileza. Do 6 ao 8. É interessante que Deus faz promessas para Deus, né?
O Pai fez uma promessa para o Filho, na eternidade pretérita. E essa promessa era a nosso respeito. Todos acharam? Salmo 2, do verso 6 ao 8, a Bíblia diz assim: Eu constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. O rei diz: Eu proclamarei o decreto do Senhor. E ele me disse: Você é meu filho, hoje eu gerei você. Peça, e eu lhe darei as nações por herança, e as extremidades da terra por sua possessão. Quando o unigênito foi gerado pelo Pai na eternidade pretérita, Deus disse assim para ele: Me peça e eu vou te dar as nações por herança. E Cristo pediu ali a vida de cada um dos eleitos. E o Pai nos deu para Cristo. Você pode glorificar o nome do Senhor Jesus por isso? Para cumprir as suas promessas na vida de Abraão, Deus o exercitou em toda a escola da fé, com sofrimentos, com percas, com provas. E para que Cristo recebesse a nós, que somos a sua herança, Ele precisou levar sobre si o pecado de todos nós. A Bíblia fala que o Senhor agradou moer o seu Filho Jesus Cristo na cruz do Calvário. Foi pedido todo o seu sangue. Ele ofereceu a sua alma como uma oferta ao pecado. Ele viu no seu sofrimento o fruto do seu penoso trabalho e ficou satisfeito. Pregado na cruz e sangrando, Cristo viu cada um de nós, e Ele viu as nossas almas justificadas, e Ele ficou satisfeito por aquilo que Ele estava fazendo, porque nós estaríamos aqui o louvando, adorando, engrandecendo, invocando o seu nome, para honrar o sangue que Ele derramou na cruz por cada um de nós. Isaías falou disso profeticamente. Isaías 53, 10 e 11. Todavia o Senhor agradou esmagá-lo, fazendo sofrer. Quando Ele der a sua alma como oferta pelo pecado, Ele verá a sua posteridade, Ele prolongará os seus dias. A vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Nós somos a herança de Cristo. Nós fomos comprados com o seu precioso sangue. Apocalipse fala isso. Aleluia. E cantavam um cântico novo dizendo: Digno és de pegar o livro e de quebrar os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Cristo comprou a sua herança com o seu sangue. Nós somos a herança de Cristo. Glorifica o nome do Senhor Jesus. Mas eu também tenho algo para te dizer. Nós somos a herança de Cristo, mas Cristo é a nossa herança também. Romanos capítulo 8, verso 16 e 17, a Escritura diz assim: o próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. Nós pertencemos a Cristo. Nós somos dele, comprados com o seu sangue. Mas Ele também é nosso. Porque graciosamente Ele se oferece a cada um de nós. Ele é a nossa recompensa. Salmo 16, verso 5 sintetiza isso. O Senhor é a porção da minha herança e é o meu cálice. É o Senhor que sustenta a minha sorte. Quantos aqui amam essa herança e querem adorá-la até o final de suas vidas? Adorem o nome de Jesus. Por isso, meu querido amigo, eu preciso te falar que a sua existência, ela não se encerra com a morte. O Deus eterno nos fez imortais. Até que Cristo venha, todos nós vamos encarar a realidade da morte. E com ela, nós vamos experimentar o juízo.
É o que nós lemos em Hebreus 9, do verso 27 ao 28. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez por todas para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, não para tirar pecados, mas para salvar aqueles que esperam por Ele. E eu quero te perguntar, você espera Cristo nessa manhã? Você faz de Cristo a sua herança? Você tem trocado os tesouros desse mundo pelo verdadeiro tesouro que está no céu, Jesus Cristo, nosso Senhor? Você tem depositado a sua energia onde? Essa vida que nós vivemos é só o primeiro capítulo da história. Há um livro inteiro para ser escrito a nosso respeito, nas eras futuras que Deus escreverá com aqueles que Ele chama para pertencerem a Ele. E qual será o próximo capítulo da sua história? Banido da presença de Deus eternamente, porque você amou o pecado, amou as coisas desse mundo, amou aquilo que não agrada a Deus, ou você estará abraçado com a tua herança pelos séculos dos séculos, agarrado com Cristo, porque você se arrependeu dos seus pecados e creu nele para a salvação. Aonde você vai passar a eternidade? Pastor, eu quero resolver minha vida, o que eu faço? Para que eu esteja com Cristo. O mesmo Salmo 2, que fala a respeito de que Cristo nos comprou para sermos a sua herança, fala o que nós devemos fazer para que Ele seja nosso. Salmo 2, verso 11 e 12, com essa leitura eu termino. Eu quero que Cristo seja minha herança, o que eu faço, pastor? O Salmo 2, o verso 11 e 12 te fala. A Escritura diz assim: sirvam o Senhor com temor e alegrem-se nele com tremor. Beijem o filho, para que ele não se irrite e não pereçam no caminho, porque em breve ele acenderá a sua ira. Bem-aventurado todos os que nele se refugiam. Se refugie na graça de Cristo nessa manhã. Beije o Filho nessa manhã. Lave os seus pecados do sangue do Filho nessa manhã. Porque se você se refugiar nele, bem-aventurada sua alma será. E no esconderijo do Altíssimo há segurança, há promessas, há cura, há libertação, há graça superabundante. Se esconda no esconderijo do Altíssimo, abrace a tua herança nessa manhã. E quando Ele aparecer, você não será envergonhado na sua vinda. Fique de pé em nome de Jesus.